Fala galera, tudo bom? Bom, meu nome é Pedro Silva e hoje a gente vai aprender sobre máximos e mínimos de funções do segundo grau, ok? Bom, eu coloquei aí o título da aula, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre o que é uma função do segundo grau, depois a gente vai aprender um pouquinho sobre o gráfico dessa função do segundo grau, fórmulas para encontrar esse máximo e esse mínimo, e no final a gente termina com um exercíciozinho para fechar com chave de ouro, ok? Bom, então o assunto é máximos e mínimos, e a gente começa falando do que é uma função do segundo grau. Então uma função é chamada do segundo grau ou de grau 2 em x se o maior expoente do x for 2. E aí tem alguns exemplos de funções que são do segundo grau. Tem a f de x, que é 2x ao quadrado mais 5x mais 1. Tem a q de x, né? E tem a r de x. Bom, a f de x, o maior expoente do x é 2, ok, perfeito. A q de x, o maior expoente do x também é 2. Lembrando que na f de x eu tenho x elevado a 2, eu tenho x elevado a 1 e eu tenho x elevado a 0. Né? A gente fala que é uma função, ela está completa, né? Na q de x, eu tenho x elevado a 2 e tenho x elevado a 0. A constante, para nós, né, que é o 1 nesse caso do q de x, né, o menos 1, e o mais 1 no caso do f de x, a constante para nós sempre vai ser, sempre vai estar multiplicando x elevado a 0, ok? Sempre vai estar multiplicando x elevado a 0. E a r de x, o maior expoente do x também é 2. O que acontece é que eu dei uma embaralhada aí na ordem dos valores para a gente perceber que os valores não precisam estar em ordem. Eles não precisam estar em ordem. O que precisa acontecer é que o expoente de maior grau do x tem que ser 2 para ela ser uma função do segundo grau. E formalmente a gente fala que uma função é do segundo grau quando ela puder ser escrita como ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, são constantes, né? E também o a é diferente de zero. Alguns exemplos de funções que não são do segundo grau, né? São, coloquei dois exemplos, um deles, o primeiro deles, é 2yx menos 1, né? Temos o y multiplicando o x e também não temos x ao quadrado, não temos x elevado a 2, portanto não é do segundo grau. Já na p de x, nós temos x elevado a 2, porém o a é zero. E a gente acabou de ver que formalmente o a não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Ok? Então esses são exemplos de funções que não são do segundo grau. Bom, tem aí gráfico dessas funções do segundo grau. Bom, o gráfico de uma função do segundo grau ele vai ser uma parábola, que é essa figura bonitinha aí. E essa parábola ela vai ter concavidade para cima ou para baixo. Ela vai ter concavidade, né, que ela voltada para cima, como se fosse aí um sorriso, né? Essa concavidade para cima quando o a, lembrando que o a era aquele número real que multiplica o x ao quadrado. Quando o a for positivo, ela vai ter a concavidade voltada para cima e vai ter um ponto de mínimo. Quando o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo e ela tem um ponto de máximo. É bem claro aí nessas imagens, né? Mínimo porque ela é decrescente, aí chega lá embaixo e ela começa a subir de volta. E máximo porque ela é crescente, chega lá em cima ela começa a descer. Então a gente tem um ponto de máximo, ok? Isso tudo vai depender do A. Bom, a gente vai ter aí algumas fórmulas para encontrar o máximo e o mínimo dessas funções. Bom, para determinar o máximo e o ponto mínimo de uma função, a gente precisa calcular o vértice dessa parábola utilizando essas expressões matemáticas. Então, no eixo x, o vértice dessa parábola vai ser calculado pela fórmula menos b sobre 2a, né? Essa fórmula que está aí bonitinha na tela para vocês. E o y do vértice dessa parábola, que é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo dela, vai ser calculado como menos delta sobre 4a. Lembrando que o 4a é 4 vezes a e o 2a é 2 vezes a. E lembrando também que esse delta ele já é conhecido nosso, né? Esse delta
ele é uma formulazinha que a gente já utiliza, né, para resolver equações do segundo grau, a gente já utilizava, e ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente conhece esse velho amigo aí já há algum tempo. Fica muito claro quando a gente observa isso no gráfico. A gente vê, por exemplo, do lado direito, do seu lado direito, você está vendo aí uma parábola com concavidade para baixo. Então, o A dessa parábola, ele vai ser positivo ou negativo? Pensa um pouquinho aí na sua casa. Bom, ok, o A dessa parábola vai ser negativo. A gente vai ter um A menor do que zero, portanto, um ponto de máximo, exatamente. O x do vértice dessa parábola é o 3, que é exatamente o ponto mais alto dela, mas no eixo x. E o y do vértice dessa parábola, lembrando que o vértice nesse caso é o ponto mais alto, vai ser o 6, ok? Isso está bem claro também do seu lado esquerdo, quando você tem um ponto de mínimo e um ponto de máximo, e aí representando também o x do vértice e o y do vértice em duas funções, uma com A positivo e a outra com A negativo, ok? Bom, e aí no final, né, um videozinho bem rápido, eu coloquei um exercício. Tenta fazer esse exercício sem olhar a resposta, sem olhar a resolução, que no próximo slide a gente vai, né, já vai vir com as respostas, com as resoluções, mas tenta fazer esse exercício sem olhar as respostas por enquanto, ok? Bom, uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função. C de x, né, função custo, é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então ele quer a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Em outras palavras, ele quer o x do vértice e o y do vértice, ok? Bom, o x do vértice a gente tem a fórmula que é menos b sobre 2a. O b dessa função é o menos 80, então vai ficar menos 80, porque é menos b e o b é menos 80, sobre 2 vezes a. O a, aí, vocês estão vendo que não está aparecendo. Quando ele não estiver aparecendo, é porque tem a constante, né, o número real, 1, multiplicando x ao quadrado, ok? Bom, pois bem, então o x do vértice é menos 80 sobre 2 vezes 1, que é 2. O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. O delta, a gente, né, falou dele há pouco, né? Ele vai ser b ao quadrado, o b é menos 80, então ele vai ser menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, a gente acabou de falar, vezes c, que é 3.000, certo? Então b ao quadrado menos 4ac. Sobre, né, tudo isso dividido por 4 vezes a, por 4a. Não se esqueça de colocar o menos na frente. As duas fórmulas têm menos na frente, começam aí com o sinal de negativo na frente, ok? Bom, fazendo os cálculos aí, você vê que o valor do x do vértice é 40, então nós vamos ter 40 unidades produzidas, certo? Para que o custo seja mínimo. E o custo mínimo, qual é o valor desse custo mínimo, que é o y do vértice? É 1.400. Eu peguei aí o gráfico dessa função, né, onde ela é mais baixa, que é o ponto mínimo dela, e o valor realmente do vértice, tanto no x quanto no y, está mostrando para você, está aparecendo para você aí do lado direito, 40 como sendo no eixo x e 1.400 no eixo y. Ok, galera? Bom, máximos e mínimos foi isso. Espero que tenham gostado. Abraço.